coração, ó amado, deitar nos teus braços de amor e viver pra ti, Senhor, e me render e me prostrar à tua glória. Vamos abrir nossas Bíblias, segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo 3, verso de... Vamos ler do 1 ao 4. Segunda Timóteo 3, do 1 ao 4. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, eterno Deus, te adoramos nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações, ministra, Senhor, a tua palavra. Queremos sair daqui e ser ministrados pelo teu Santo Espírito. Fala conosco, nos instrui em sabedoria, entendimento. Caia por terra, Deus, toda ação do inimigo, toda ação contrária à inspiração da tua palavra. Toda inquietação caia por terra, todo espírito maligno nós repreendemos em nome de Jesus, que sejamos livres para, Senhor, receber a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixe sua Bíblia aberta aí nesse texto. Gostaria de compartilhar uma palavra que eu vou compartilhar talvez mais vezes aí nesse decorrer desses dias, 2024, porque tem sido um tema, se puder arrumar um pouquinho d'água aqui, tá? Tem sido um tema que tem sido alvo, né, de Satanás, que é a sua família. Quem tem família aqui? Diga amém. Quem não tem, diz misericórdia. Todos têm família, amém? Todos são filhos, ou todos são pai, irmãos, mãe, alguma coisa, né? Dentro de um núcleo familiar. Mas a notícia que eu gostaria de dizer é que a sua família está em perigo. Diga, a minha família e a minha casa estão em perigo. A sua família está sendo alvo de Satanás neste momento. Quando você sair daqui, depois de amanhã, no decorrer da semana, dos meses e dias e anos, a nossa família tem sido alvo de Satanás. Porque Deus estabeleceu a família. Deus estabeleceu homem e mulher, macho e fêmea os criou. Constituiu o núcleo familiar. A família é um projeto de Deus. A família é uma bênção. A família, como muitos sabem, é a base de qualquer sociedade, qualquer cultura, qualquer povo, língua, nação, qualquer igreja. Tudo é formado por famílias. E Satanás, o inferno, quer destruir a sua família. Essa é a grande realidade. Se puder me dar só um pouquinho de retorno aqui, só um pouquinho. Então, seu pai está sendo alvo, sua mãe está sendo alvo de ataques do inimigo, seus irmãos, você está sendo alvo. Toda a estrutura familiar está sendo alvo do inimigo, porque Satanás odeia a família. Como eu já falei, porque a família é um projeto do Criador, é um modelo que Deus deu ao homem.
Portanto, se unirá o homem à sua mulher e serão ambos uma só carne. E dali de uma só carne tem o fruto do relacionamento, que são os filhos. E depois os netos, os sobrinhos e todo o núcleo familiar. Mas por que eu digo que a sua família está em perigo? Sua casa, seu marido, você. Vamos abrir a Bíblia. Quem já abriu nesse texto, vamos ler esse texto. Na última pregação que eu preguei aqui, não sei se vocês lembram, eu falei sobre, os últimos dias, alguns acontecimentos que estão acontecendo que manifestam que os últimos dias, as dores de parto. Quem estava aqui nessa ministração? E não é diferente. Olha o que diz 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de... Note que nesses dias, nos últimos dias, o apóstolo Paulo está falando que esses homens, essa geração que viria, seria mais amante dos deleites da carne do que amigos de Deus. A lista que o apóstolo Paulo está nos trazendo, ela nos preocupa, porque esta tem sido a característica do homem dos nossos dias, do homem moderno, do homem do nosso tempo. E por isso que temos que tomar cuidado, porque essas características, esses adjetivos, que são pecados, que são comportamentos que os homens vão ter nos finais dos dias, eles vão influenciar toda uma sociedade. Tanto é que o apóstolo Paulo diz que os últimos dias também são tempos de apostasia. E o que é apostasia? A apostasia é o desvio da fé, o desvio da doutrina da palavra de Deus. E não só isso. Quando a Bíblia fala de uma apostasia generalizada no tempo do fim, significa que apostatar da fé, a fé da palavra, apostatar daquilo que Deus deu ao homem, a mensagem do cristianismo, a mensagem judaico-cristã, os valores do reino de Deus. Nesses últimos tempos, o homem ele vai se afastar de tudo isso. Então existe uma apostasia individual, mas existe uma apostasia generalizada, onde os valores que nós aprendemos durante séculos e milênios, hoje estão sofrendo rupturas. Então todos esses valores morais que o mundo tem trazido, eles vão em confronto aos valores do reino, aos valores da palavra e da fé. Quando estão entendendo, diga amém. Comportamento carnais, segundo o padrão deste mundo, tem influenciado muitos lares cristãos. Infelizmente, irmãos, essa lista que o apóstolo Paulo está alertando e falando a Timóteo, eles têm influenciado muitos lares cristãos. Por isso que eu falei aqui no início, o seu lar está correndo perigo. Porque esses comportamentos estão batendo na sua porta todos os dias. Como eu falei, há uma ruptura nos valores cristãos.
Como é que esses comportamentos, eles batem a nossa porta? Primeiramente, é a cultura do meio social onde nós vivemos sendo mudada. Eu listei só alguns aqui do que Paulo diz, ó, o egoísmo, o arrogante, o desobediente aos pais, ingratos, caluniadores, intemperantes, traidores, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Essas características, elas têm se infiltrado, e as outras também, na sociedade de uma maneira tal que isso está virando o quê? Normal. É normal o filho afrontar o pai, está sendo normal. É normal, as pessoas têm sido egoístas. Nunca vivemos numa sociedade tão egoísta, onde as pessoas falam, dizem que o melhor amigo do homem é o cachorro. Sabe por quê? Ela é egoísta. Uma pessoa egoísta, ela não consegue dividir a vida com outras pessoas. O egoísmo toma conta. A arrogância, a altivez. Os homens têm sido assim na nossa sociedade. Então todos esses males, esses pecados, eles circulam no ambiente onde nós vivemos, no trabalho, na escola, na roda de amigos. Por quê? São tempos do fim. São tempos profetizados pela palavra de Deus. Então, por isso que nós temos que acender o sinal de alerta e dobrar o cuidado com o quê? Com a nossa casa e com a nossa família. Esses valores do reino de Satanás, porque são tudo valores de Satanás, são tudo são bases do reino das trevas que estão sendo lançados. Eles permeiam a sociedade, eles permeiam as redes sociais, eles permeiam a grande mídia. Todos esses valores mundanos, profanos, que destroem o homem, estão sendo vomitados através de aplicativos, de TikTok, de Facebook, de Instagram, de YouTube, de Netflix. Irmãos, para você mudar a mentalidade de uma geração, de uma nação, é aos poucos. Você vai batendo, influenciando, botando os conceitos mundanos, até que aquilo passa a ser normal. É normal um homem dar uns tapas na mulher, é normal para esse mundo, né? O homem, às vezes, na razão dele. É normal a mulher afrontar o marido. É normal o filho querer ter a vida dele, querer enfrentar o pai. É normal trair, é normal pensar em si, é normal curtir os prazeres. É normal, começa a ser normal a violência. O texto vai falar de iniquidade. Iniquidade é violência. Por quê? Isso tudo está sendo o quê? Doutrinado. As pessoas, o mundo está sendo doutrinado para que o homem da iniquidade, que eles venham a se revelar, o homem do mal, o homem do pecado, o anticristo. Então, todas essas qualidades são qualidades o quê? Do reino das trevas. Mas eles estão batendo todos os dias às nossas portas. Quantos não gostam de ver um filme? Quantos gostam de ver filme? Irmãos, eu gosto. Estamos marcando para ir no cinema agora, terça-feira. Quantos não gostam de ver uma série? É legal, irmãos. Pode ser sincero. Quantos não gostam, às vezes, de estar lá, ver um Facebook, um Instagram? Mas, irmãos, temos que ter cuidado. Porque os valores das trevas estão sendo lançados dia após dia. A lascívia, a prostituição,
a imoralidade sexual, o adultério. Às vezes, irmão, um filme simples, por simples que pareça, às vezes está lá, né? O homem tratou mal a mulher, chegou a agredir, não fez nada, mas tratou mal a mulher, estava num dia ruim. Aí o filme bota a mulher conhece alguém no trabalho ou algum outro lugar, e aí aquela mulher é bem tratada por um companheiro lá que ela conheceu, e aí começam a romantizar aquilo ali. Daqui a pouco você está torcendo para que aquela mulher fique com aquele cara que, a princípio, ele é melhor do que aquele cara, aquele marido daquela mulher. Vai dizer que não é assim, irmãos? Quantas vezes nós estamos vendo um filme e às vezes tem cena de violência e aquele cara é o matador e ele vai lá e começa a matar, mas a princípio ele está matando porque ele é um justiceiro. A princípio ele está matando porque ele está vingando, buscando justiça, e daqui a pouco nós estamos fazendo o quê? Torcendo pelo assassinato, pela morte. Irmãos, é muito sutil. Empoderamento feminino. Hoje, irmãos, tem nada contra as mulheres ter o seu papel, mulher trabalhar, a gente não é radical, mulher ter o seu espaço, mas no tempo do fim, que você mais vai ver falar é sobre empoderamento feminino. Para que a mulher, ela se sinta tão altiva, tão maior que o homem, e isso vai gerando o quê? Conflito dentro do relacionamento, dentro de casa. E assim vice-versa, irmãos. E os filhos vão aprendendo coisas nas mídias também, nos vídeos, no YouTube da vida, e a casa vai virando um cenário de guerra. E as pessoas vão, sem perceber, sendo influenciadas por esse sistema maligno. E a casa está sendo alvo, a família está sendo alvo de todo um sistema que está sendo montado contra seu lar, contra sua família. Mas pastor, então nós devemos fazer? Primeira coisa, irmãos, seja criterioso naquilo que você vai assistir. Seja criterioso, né, naquilo que você vai pôr os seus olhos. Seja criterioso com aquilo que você vai levar para dentro da sua casa. Lá em casa eu não gosto de filmes extremamente violentos, eu não gosto de filme de terror, porque isso traz o quê? Maldição, isso traz peso, isso traz morte. Então, tudo que você valoriza, você atrai para dentro da sua casa. Sua família está correndo em perigo. Então, os valores do mundo estão sendo lançados. E famílias estão sendo destruídas dia após dia, porque seguem valores do mundo, não os valores da palavra. E muitos relacionamentos estão em crise, estão sendo desfeitos, porque o mais importante é porque nós temos nos afastado de Deus. O que é preciso para manter a minha família e o meu casamento salvo? Essa seria uma pergunta boa. O que eu posso fazer, pastor, para manter a minha casa, o meu relacionamento saudável, meus filhos? O que eu preciso fazer, pastor? Você precisa começar pelo básico do básico. E é o que a gente mais negligencia, que é, sabe o quê? Comunhão com Deus. Amém? Diga, comunhão com Deus. Eu preciso ter comunhão com Deus. Irmãos, quanto mais você tem comunhão com Deus, mais você vai trazer vida ao seu lar. Quanto mais comunhão com Deus, mais parecido com Ele você se torna. E menos influência maligna você vai absorver. Quanto mais comunhão com Deus, mais eu reflito a sua glória para os meus irmãos, para a minha casa, para o mundo. Eu preciso ter o quê? Comunhão com Deus,
para que o meu lar seja tomado da presença de Deus. Eu preciso ter comunhão com Deus, primeiramente. Abra sua Bíblia em primeiro livro de João, primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 8. Por que eu preciso ter comunhão com Deus? Olha o que João está dizendo. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é o quê? Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Nós precisamos levar Deus para dentro do nosso lar. Porque Deus é amor. Deus é a fonte do amor. Deus é o alicerce da nossa casa. Deus é o alicerce da nossa família. Deus é o alicerce do nosso lar. Porque Deus é amor. Aleluia. Quando nós nos distanciamos de Deus, irmãos, isso nós vemos muitos na igreja, aí no mundo, nos relacionamentos. Quando você tem um conflito no lar, na casa, num casal, enfim, às vezes, a maioria das vezes, é porque está faltando comunhão com Deus. A pessoa começa a se distanciar de Deus. E aí, o que acontece? Ela começa a dar vazão à sua própria carne. Quanto mais comunhão com Deus eu tenho, mais eu ando no Espírito, mais eu recebo da graça. Quanto mais afastado de Deus, mais carnal eu fico. E é extremamente, irmãos, importante você ser um homem transformado para que você mantenha o seu casamento e o seu lar em pé. Porque você vai precisar, como eu falei, porque o mundo, ele dita uma forma de você ser, mas Deus estabelece um outro modelo, e só há uma forma de você se posicionar, você estabelecer um lar, a comunhão, a paz, a alegria, o amor, ter o teu lar ali alicerçado, é tendo comunhão com Deus todos os dias da sua vida, sendo transformado à imagem de Deus todos os dias. Porque, irmão, na nossa carne, nosso homem caído, só há iniquidade, maldade. A nossa carne, se deixarmos falar mais alto, por qualquer besteira a gente briga. Por qualquer toalha em cima da cama, a gente briga. Isso é mais algumas mulheres, né? E os homens, por qualquer coisa que a mulher fala, já estoura logo. Mas nós precisamos o quê? Deus nos nossos relacionamentos. Precisamos ser moldados todos os dias à imagem de Jesus. Porque Ele é que nos transforma. Ele que é amor. E às vezes nós romantizamos o amor. Sabia disso? Amor fala muito mais de comportamento do que sentimento. Diga, amor fala mais de comportamento do que sentimento. Porque se fosse sentimento, Deus não mandaria, Cristo não mandaria nós amarmos uns aos outros. Porque é difícil às vezes você ter sentimento por todo mundo. Mas por amor ser um comportamento, ser um mandamento, Ele manda você amar. Ele é a fonte do amor. Por isso que tem que ter Deus nos nossos relacionamentos. Irmãos, se Deus não estiver no nosso lar, na nossa casa, o nosso casamento está fadado ao fracasso. Porque cedo ou tarde a nossa carne vai gritar, a nossa carne vai falar mais alto, o nosso homem explosivo, o nosso homem intemperante, o nosso homem arrogante, sem afeto natural, ele vai querer falar mais alto.
Por isso que Deus precisa estar no nosso lar. Por isso que precisamos ser cheios do Espírito Santo, para ter um lar transformado. Homem e mulheres. Amém? Quem está entendendo? Homem, mulheres, filhos. Porque Deus é amor. E olha o que o apóstolo Paulo escreve lá na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 13. É um texto bem conhecido. 1 Coríntios 13, 4. Olha o que é amor. Vê se tem alguma coisa aqui de sentimento. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não falha, mas havendo profecias cessarão, serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. E ele depois diz, o amor jamais acaba. Então olha o que Paulo está nos ensinando sobre o amor. O amor sofre, o amor é benigno, o amor não é invejoso. E muitas vezes nós somos invejosos. Nós somos, nós não queremos sofrer. Muitas vezes nós não queremos ser benignos. Às vezes nós somos o quê? Aí o contrário de ensoberbece é o quê? Soberbos. Sabe por quê? Muitas vezes nós estamos andando na carne. Sua família está em perigo. Se você não levar um relacionamento com o Senhor todos os dias para dentro do teu lar. Você tem que levar Jesus para dentro do seu lar. Você tem que inspirar por Jesus todos os dias dentro do seu lar. Você tem que buscar a face do Senhor todos os dias para que a mudança comece a partir de você, porque às vezes, muitas vezes nós queremos mudar o outro e não percebemos que nós às vezes precisamos de mudança. Eu gosto muito do texto onde Paulo diz, examine pois o homem a si mesmo, porque uma das tarefas mais difíceis, irmãos, é o que? Se examinar. Uma das tarefas mais difíceis é você se examinar, é o autoexame, porque você muitas vezes quer estar na razão, muitas vezes você se olha a partir dos seus olhos, a partir daquilo que você entende, mas você tem que se ver a partir do que a Bíblia te diz quem você é. Você tem que se enxergar a partir do que Deus está te revelando ao teu respeito. Por isso que você tem que ter comunhão com Deus todos os dias. Todos os dias nós precisamos ir até a fonte da vida. Olha o que Jesus diz. As palavras que eu vos disse são o quê? Espírito e vida. Às vezes teu lar está cheio de morte. Às vezes teu lar está faltando paz. Sabe que você precisa das palavras de Jesus na sua vida, no seu lar. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós, crentes, irmãos, crentes, mas às vezes nós deixamos de ter comunhão um pouquinho com o nosso Deus, começamos a transparecer as obras da carne. E isso fatalmente vai desembocar onde? No teu lar, na tua casa. E ele continua dizendo, o amor não se importa com a indecência, mas busca os seus interesses. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Diga, o amor não se irrita.
O amor não se irrita. E por que a gente se irrita? Por que a gente se irrita com os nossos filhos? Irmãos, eu me irrito com meu filho. Estou sendo sincero. Alguém se irrita com o filho aí? Alguém se irrita com o marido? Alguém se irrita com a esposa? Mas sabe o que a Bíblia está dizendo? Por isso que isso não é sentimento. Isso é uma postura que você tem que ter. Irmãos, nós precisamos de Deus. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos como nós carecemos da presença de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, para aquilo que Deus deseja, nós olhamos para nós e dizemos como nós precisamos ser mudados pela palavra. Como nós precisamos ser transformados. Mas isso só vai acontecer quando tivermos o quê? Bebendo na fonte de água viva. Quando estivermos dia após dia aos pés de Jesus. Ele continua, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. E é isso que Deus quer manifestar na tua casa, no teu lar. Ele quer manifestar todas essas virtudes, mas para que Ele venha manifestar isso, é preciso comunhão com Deus. Quando eu me aproximo de Deus, através da oração, palavra e de um espírito quebrantado, todo o meu ser vai sendo transformado. Olha que tremendo isso aqui, irmãos. Olha só, quando eu me aproximo de Deus através da oração, da palavra e com um espírito quebrantado, todo o meu ser vai sendo transbordado. Eu começo a ser moldado à medida do próprio Deus. Eu vou sendo transformado, eu vou me santificando e resplandecendo a glória de Deus na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, dos meus parentes. Por quê? Eu estou orando, eu estou lendo a palavra, eu estou buscando em humildade. Precisamos buscar intensamente a Deus. Essa é a orientação da palavra. Se você não buscar todos os dias, você vai ter problema. Diga para o teu vizinho aí. Eu não gosto muito de fazer isso não, mas diga para o teu vizinho. Você vai ter problema. É melhor buscar Jesus. Fala, é melhor buscar o Senhor. Porque Ele vai te dar paciência, longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio. Temos que buscar a Deus, irmãos, em todo o tempo. Paulo vai falar, buscar ao Senhor, enchei-vos do Espírito. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor? Esse é o nosso desafio. E como eu volto lá no início, irmãos, esse mundo, como eu falei, o sistema, a cultura, vai trabalhar contra você buscar a palavra, você orar. O mundo vai trabalhar para que você não tenha um tempo de qualidade com Deus. Você precisa estabelecer um altar de adoração na tua casa, no teu lar, todos os dias. Ter um momento para ajoelhar e falar, Senhor, eu preciso de Ti. Ter um momento para abrir a palavra e falar, Senhor, me revela, fala comigo. Nós precisamos acender um altar de adoração na nossa casa, no nosso lar, para que a nossa vida, para que a nossa família continue sendo sustentada pelo amor de Deus. Olha o que diz Gálatas. Gálatas 5. Abra a epístola de Paulo aos Gálatas 5:16. Irmãos, vida no lar é um desafio, irmãos. Duas pessoas diferentes, né?
duas pessoas distintas, vivendo no mesmo lar, duas pessoas que gostam de coisas diferentes, tiveram culturas diferentes, estão criando filhos que estão nascendo e sendo influenciados por uma cultura diferente. E se você não manter os padrões da palavra de Deus, se você não tiver alicerçado, você não vai conseguir levar a sua família adiante. Milhares de pessoas estão sendo divorciadas todos os dias. E, infelizmente, milhares de cristãos também estão se divorciando, estão brigando. Irmãos, eu estou falando isso que não é um ou dois, às vezes, pessoas dentro da igreja. São muitos irmãos, às vezes, com dificuldade. Amém? Família é um presente de Deus. Família é o nosso bem mais precioso. Você pode perder carro, você pode perder casa, você pode perder tudo. E tudo Deus pode restituir. Mas teu esposo, tua esposa, teus filhos são insubstituíveis, eles são únicos. Eu sei que se você perder, você pode até trocar depois, Deus dá outro sim, mas isso se Deus quiser levar, não você se apartar, não você deixar. Família nasceu no coração de Deus. Quando você envelhecer, quem vai trocar suas fraldas é sua esposa. Pastor Eusébio olhou para mim. Tomara que não chegue a tanto, né? Mas, irmãos, é muito sério isso. Pastora Márcia, quando você envelhecer, quem vai te sustentar é o pastor Eusébio. Trocar fralda? Irmãos, isso é muito sério. Serão ambos uma só carne. Esse relacionamento é para toda a vida. Deus estabeleceu o cuidado um com o outro. Assim que quando os pais envelhecem, os filhos, quando estão próximos, vão lá e cuidam. Os filhos dão assistência. Os filhos, têm essa obrigação com a família, com o pai que um dia fez a mesma coisa quando o filho era pequeno, quando os filhos estavam crescendo. Esses dias eu saí para levar o Ezequiel no hospital. Quantas vezes eu levei o Ezequiel, o Samuel, pagamos lá o remedinho, o soro, pagamos o plano de saúde, porque nós amamos os nossos filhos. E esse amor, um dia, ele vai ser retribuído quando nós formos mais velhos e esses filhos poderem cuidar de nós. Mas isso só pode ser estabelecido, vivido, quando uma família, ele entende os valores da palavra, quando o filho cresce nos valores da palavra, quando ele cresce nos caminhos do Senhor. Ele honra o pai e a mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Então, a família, irmãos, é fundamental para que uma sociedade, ela viva, se estabeleça, cresça, frutifique e continue de geração em geração. Vamos ler Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Por isso que eu falei que o que nós precisamos para ter a nossa casa, o nosso lar de pé, comunhão com Deus. E o Espírito é Deus, é o Espírito de Deus. O Filho é Deus. Deus Pai é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. E olha o que ele diz: andai em espírito, e vocês não vão cumprir a concupiscência da carne. Pastor, o que é a concupiscência da carne? É o desejo carnal.
é o desejo de trair a sua esposa, mas por você estar em espírito, você não vai trair, porque você anda em espírito, você está sendo fortificado. Andar em espírito é você ter comunhão com Deus, com a palavra, em oração, é você até ser tentado a dar uma palavra de afronta ao seu marido, falar coisas que desagradam, mas por você estar andando em espírito, você refreia a sua língua, você se refreia, respira, e a paz do Espírito Santo vem, estabelece a paz no ambiente, e você é quebrantada, o seu marido é quebrantado, e as coisas acontecem, porque está andando em espírito. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Deus é fundamental nos nossos relacionamentos, irmãos. Muitos relacionamentos midiáticos, as pessoas casam e com 2, 3 meses, 6 meses, separam. Vocês estão cansados de ver isso nas mídias, nas redes sociais, na televisão. E às vezes não separam, ficam anos. Às vezes não é porque se amam ou porque estão ali porque o Espírito está trabalhando. Às vezes eles estão juntos porque é dependente, eles ganham dinheiro junto, um é dependente do outro, se um for embora não tem recursos, se o outro for, um depende do outro, e ali eles estabelecem ali, mas às vezes cada um tem a sua vida, um dorme no quarto, outro dorme na outra, um tem uma casa não sei aonde, são casamentos ditos modernos. Quem já ouviu falar sobre isso aí nas mídias? Está aí, irmãos. Mas um casamento sólido, uma casa fundamentada sobre a rocha, só pode ser sustentada pela presença do Espírito Santo de Deus nos nossos lares. Por isso a necessidade de buscar ao Senhor. Irmãos, se nós não buscarmos ao Senhor, nós vamos dar o quê? Lugar à concupiscência da carne. Há muitas concupiscências que a gente poderia falar aqui, ficar falando de coisas mas nós não temos tempo, de que afrontam, que trazem problema no casamento. Por isso que temos que andar em espírito. Amém? Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem, ou seja, Deus quer que você poste de uma maneira, mas a sua carne quer se postar de outra maneira. Deus quer que você responda de uma maneira, mas você carnalmente quer fazer de outra maneira, porque há uma luta. Mas se sois guiados pelo Espírito, aleluia, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, presta atenção, adultério, fornicação, impureza, lascívia. Olha, isso tudo traz problema para o casamento, irmão, e tem trazido problema para os lares. Quantos casamentos estão se desfazendo por causa da fornicação, da prostituição? Quantos casamentos estão desfazendo, quantos lares, por causa da impureza, toda sorte de impureza, pornografias, toda só lascívia. Irmãos, o que é lascívia? Isso tem destruído muitos lares também. A lascívia é a sexualização, é a sensualidade, tanto naquilo que você vê, ou tanto naquele que se porta com sensualidade. Por isso que às vezes, muitas vezes nós falamos na igreja, mães, cuidado, né?
se porte com decência, não fique mostrando os bustos, não fique com roupa muito justas. Por quê? Isso desperta o quê? A lascívia, que são obras da carne, segundo o apóstolo Paulo está falando, são obras da carne. Isso, irmãos, não está porque a gente quer, isso está dentro de você. Por isso que Paulo está falando, ande em espírito. Se você andar em espírito, você não vai cumprir essas concupiscências. Você não vai se portar com lascívia. E você não vai dar lugar à lascívia, amém? Mas precisamos andar em espírito. E ele continua. Idolatrias. Irmãos, tem casamentos sendo desfeitos, lares, por causa de idolatria. Sabe por quê? O filho e a filha se tornam ídolos do pai ou da mãe. E aí tomam o lugar da mãe ou do pai dentro do casamento. Tem mães que são super protetoras. O altar de adoração delas é o filho. Tudo é para o filho. O filho é a vida dela. O filho é o amor da vida. E tem que ser, irmãos. Mas não podemos adorar os nossos filhos. Os nossos filhos não podem ser objetos de culto. E os nossos filhos não podem estar acima dos nossos cônjuges. Porque os nossos filhos, quando foram grandes, eles vão sair e formar o outro núcleo familiar. E o exemplo tem que ser do lar. A palavra de Deus vai dizer, o apóstolo Paulo dizendo, mulheres, sejais submissa aos vossos maridos. E depois ele vai falar, marido, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. Há uma ordem estabelecida por Deus, e se essa ordem for quebrada, vai trazer problemas para dentro do casamento. A mulher, ela precisa entender o que é submissão. Não vamos falar sobre isso agora, mas ela precisa entender. E o marido precisa entender o que é amar a esposa. E o texto já diz que amar da mesma forma como Cristo amou a sua igreja. Amém? O marido não pode amar a esposa simplesmente, bota comida dentro de casa e acabou. Não é assim, irmãos. Tem que amar como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Então, a idolatria e o apóstolo Paulo ele continua, ciúme, ira, peleja, dissensão, e ele continua. Aí ele diz no verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, aleluia. Por isso que você precisa do Espírito Santo no teu lar, porque o fruto do Espírito é o quê? Amor, aleluia. Eu preciso do Espírito Santo de Deus no meu lar. Aleluia. Eu preciso do Espírito Santo de Deus no meu lar. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida para continuar dando fruto. É gozo, é paz, longanimidade, bondade, mansidão, fé, temperança. Irmãos, isso aqui são todos os ingredientes que você precisa levar para o seu lar. Isso você só vai conseguir levar isso para o seu lar com comunhão com Deus, tendo comunhão com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé. Aleluia. Precisamos do Espírito Santo de Deus nesses dias, irmãos. Quantos amam a sua família aí, de coração? Quantos amam os seus filhos, sua esposa? Quantos amam o seu marido, seus pais, suas mães? Você precisa do Espírito Santo de Deus para continuar com os teus relacionamentos em casa, no teu lar, em pé. Você precisa de comunhão com Deus. Irmãos, a maioria dos lares que nós às vezes vamos,
aconselhar, vamos trazer uma palavra de aconselhamento, às vezes um casal, né? Tanto aqui na igreja como lá fora, são tudo, né, advém de uma falta de uma vida profunda de comunhão com Deus. Não que o meu casamento não tenha, às vezes, dificuldade, irmão. Até o casamento do pastor tem dificuldade. Tem. Até o casamento, às vezes, de um irmão mais experiente, tem. Mas quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos de uma busca, tanto o marido como a mulher, o filho, as coisas, né, começam a sair dos trilhos. A casa começa a ficar virada ao avesso. Porque falta paz, falta alegria, falta o amor, falta paciência, falta longanimidade, falta temperança, falta o domínio próprio, porque nós estamos nos distanciando do Espírito Santo de Deus. Nesses dias eu quero te dizer, tua casa está em perigo, mas a solução é Jesus. A solução é o Espírito Santo. A solução é comunhão com Deus. É levar o Senhor Jesus para dentro do teu lar. É estabelecer um altar de adoração na tua casa. Faz um culto. Reúne a tua família, ora uma vez por semana, 2 vezes por semana reunido, não sei, busca, medita, ora, jejua, sobe ao monte, não sei o que você vai fazer, mas busque a presença de Deus no seu casamento, no seu lar, para que as coisas sejam estabelecidas segundo a palavra de Deus. Amém? Precisamos do Espírito Santo em nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, graças te damos pela Tua palavra, Senhor. Reconhecemos, Pai, que somos falhos, que somos pecadores. Reconhecemos que em nós, Senhor, não há virtude alguma. Mas, Senhor, sabemos que quando damos lugar ao Teu Espírito Santo, sabemos, Senhor, que quando nos enchemos do Teu Espírito, sabemos que quando buscamos a Tua face, o nosso ser é transformado e somos moldados à medida, Senhor, de varão perfeito, somos transformados de glória em glória, nosso ser é transformado, a nossa casa é transformada, o nosso lar é transformado, porque nós necessitamos de Ti, Senhor, como diz o salmista, como a corça suspira pelas águas, a nossa alma precisa de Ti, Jesus. Precisamos de Ti, Senhor. Entra na nossa casa, entra no nosso lar, estabelece, Senhor, um altar de adoração, que Tu sejas o centro, que, Senhor, a Tua palavra, Senhor, seja viva e eficaz, que tenhamos tempo para meditar, que tenhamos tempo para orar, que tenhamos tempo para cultuar, Senhor, no lar, no seio familiar, para que, Senhor, um altar seja levantado em cada lar, em cada vida. Eu oro e peço, Senhor, repreende o inimigo, caia por terra, Senhor, toda obra maligna que tenta contra a Tua igreja, repreendemos em o nome do Senhor Jesus, as famílias que estão vivendo crise, repreendemos em nome do Senhor os espíritos que às vezes tentam entrar nos lares, Senhor, traga paz, Senhor, traga, Senhor, um lar de alegria, um lar de felicidade, Senhor, um lar, Senhor, que, Senhor, começa a vivenciar um pedaço do céu aqui na terra, Senhor. Nós clamamos, Senhor, pela Tua intervenção, pela intervenção divina nas nossas casas, Senhor. Nos trata, Senhor, trata o nosso eu, trata o nosso homem, Senhor, a nossa carnalidade, nos ajuda a mortificar, Senhor, para que possamos viver e vivificar para Ti, Senhor. Toma a Tua igreja, Jesus, que Teu Espírito Santo trabalhe em cada mente, em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, pessoal, nós acabamos de abençoar a sua vida com toda essa transmissão e agora vamos nos despedir por aqui. Lembrando que os nossos cultos são quartas-feiras, 7h30 e domingo pela manhã, 9 horas e às 19 horas, aqui na Rua Doutor Augusto Figueiredo,
1859, em Senador Camará. Igreja Metodista da Aliança, uma igreja família, uma igreja que ama você. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do doce Espírito Santo seja sobre você. Paz.